que essa apostila parece muito boa. Vou até pegar para mim essa apostila, vou baixar aqui. Ah, já tá baixado. Beleza. Então tá, cara. Eu acho que tu já entendeu que a geometria analítica é uma outra forma de ver o que tu já viu na escola, na parte de funções, na parte de geometria plana, né? Então são relações de figuras geométricas, mas por meio de coordenadas, né? Querendo ou não, o vetor é dado por meio de coordenadas. E daí dele deriva algumas coisas, tipo planos, retas, né? E até tu pode encontrar coisas conhecidas como baricentro, que é um ponto lá na geometria plana, por meio de informações da geometria analítica. Então é tudo a mesma coisa, só com outra roupagem, sabe? Uhum. São sinônimos, assim, são coisas da matemática que chegam na mesma resposta, mas com outra roupagem. Então, tá bom. Então vamos começar com o Basication. Pode ser que eu te pergunte algumas coisas que para ti possa parecer meio bobo e tal, mas é que eu preciso saber o que tu sabe, o que tu não sabe, né? Isso é o mais importante numa primeira aula. Sim, não. Sem problemas, pode perguntar. Certo, show de bola. Por exemplo, essa 1 aqui. Quais são as coordenadas do ponto final do representante do vetor V34, que tem ponto inicial em A, 3, 1? Então, esse vetor surge de dois pontos, pode ser, né? E Uhum. um desses pontos é esse. Qual seria o outro? Você saberia obter? 6, 5. Aham, tá. Se tu puder obter rapidinho aí, vai na tua velocidade, né? Mas é que eu preciso ver qual é a tua nível de aptidão, facilidade para fazer essas coisas aí. Uhum. O ponto final dele seria o 6, 5. 6, 5? Ah, 3, 4 é igual a alguma coisa. Isso mesmo. Show. Perfeito, perfeito. Então, se tu sabe fazer isso, tá ótimo. Quais são as coordenadas do ponto médio do segmento com extremos? Aqui, aqui é mais geometria plana do que geometria analítica mesmo. Você sabe obter esse ponto aí, esse ponto médio? O ponto médio vai ser. Calma aí. É... Pior que eu sei, é -1 e. Não, -1 não. Você sabe como fazer a conta para obter isso? Eu tava somando, tipo, eu tava somando os x, pegando a média, e a média, no caso, o ponto intermediário, e os y o ponto intermediário. Somar e dividir por 2, né? Sim. Isso, show. Isso aí. Então, beleza. Sabe encontrar o ponto médio. Gostei. Então, você sabe as coisas básicas aqui. Dadas as coordenadas de dois vértices e o baricentro, enquanto das medianas, de um triângulo, é possível determinar a coordenada do terceiro vértice? E aí? Essa aqui é interessante, sabe? Ah, baricentro é aquele que divide as proporções do triângulo que deixa, tipo, é, como é que fala? O baricentro é perpendicular à base em direção a um vértice e divide na proporção de. Divide em três e fica um com um terço e o outro com dois terços, né? Isso. Ahn, Dois vértices e do baricentro de um O triângulo. baricentro é a interseção das medianas, né? Então, é exatamente Ah, isso que sim. você falou. E tem uma conta para encontrar ele, né? Você sabe? Que envolve as coordenadas dos pontos. A conta para encontrar ele eu não sei. A conta para encontrar ele é parecido com a da mediana. É só tu somar as coordenadas dos três vértices do triângulo. Ah, e tirar a média? É, tipo, a média dividido por 3, né? Exatamente. Você Uhum. soma as três coordenadas e divide por 3, exatamente. Ah, não, então tem como, né? Então, o que que tá acontecendo aqui? Tu tem o baricentro, tu tem o valor dessa conta já, né? Tu tem a resposta da conta, Uhum. e tu tem o valor de dois vértices, né? Então E você ele quer coloca. saber o terceiro. Tu Então acha você que, coloca. tu acha que é suficiente as informações que ele deu aqui para obter? Sim, você coloca a terceira. A terceira coordenada como variável e já sabe o resultado e faz a conta. Acho que é tranquilo, sim. Isso aí. Show, show. É bem tranquilo mesmo. Gostei. 4. Dados os vetores blá blá blá, calcule as coordenadas. E aí, sabe fazer essa continha para nós? Ahn, Vai ficar. Pode fazer no papel, não tem pressa não. Eu até quero que tu faça no papel e depois bata uma foto. Será que seria possível? Claro. Opa, aí Ó, sim.
Deixa eu só. A foto eu mando pelo WhatsApp mesmo? A foto? Pode É, mandar pelo WhatsApp. não, certinho. Essa é a que. Oh, meu lápis ele desmontou. Essa é a questão 4. Ok. Dados vetores 1. Tá. 3 menos. Vai ficar. Tá, vou bater a foto aqui e já te mando. Beleza. Cadê? WhatsApp. Mandei. Vamos ver. Ah, você faz com esses parênteses. Pode crer. Eu não gosto do parênteses, mas tu gosta? Você acha. Calma aí, você acha que fica melhor como? Eu acho que fica melhor numa linha só, né? Tipo, em vez de ser o parênteses, tu coloca deitado. Ali tu fez uma espécie de coluna, faz uma linha. Ah, sim. Fazer que nem tipo 1,2 em vez de colocar 1 e 2 embaixo. Isso, Ah, exatamente, com a vírgula. Show, show, show. Muito bem. Tamo bem, cara, pô, você tá fazendo aí tudo. essa Ah, eu diga. vi até, tipo, eu tentei entender sozinho até a unidade, acho que 10 9 só que, tipo, chegou um ponto que tava muito teórico, eu tava muito sem tempo, porque tava chegando uma prova que eu tava tentando adiantar para essa prova. Então chegou um ponto que eu parei de ser produtivo, aí eu falei, ah, agora realmente tem que voltar e tentar ver de novo. Pode crer. Bom ter essa percepção. Calouro normalmente não tem. Ah, esse negócio de desenho aqui, eu acho meio inútil. A gente não faz tanto desenho assim na parte. No fim das contas, o professor cobra mais conta. Então vamos ignorar as 5. Beleza. Mostre que as definições geométrica e algébrica de adição de vetores coincidem, fixado num sistema de coordenadas. O que será que ele quer dizer com isso, hein? Mostre que as definições geométrica e algébrica de adição de vetores coincidem. Eu acho que ele está falando para fazer alguma coisa tipo teorema de Pitágoras, É, lei dos cossenos, né? Mostrar que de uma conta deriva a outra. sim, é um teorema de Pitágoras já resolveria, né? Porque seriam dois vetores, a base, as duas bases, tudo era Exato, hipotenusa. exato, exato. Tem que tomar cuidado só que o teorema de Pitágoras, dependendo vamos dizer assim, do vetor que você pega, você tem que somar ou subtrair, né? O vetor. Sim, é. Só esse cuidado você tem que tomar, né? Tirando isso, tranquilão, tranquilão. Seja a B matriz de mesmo tamanho, pô, tá falando de matriz já. Mostre pelo menos, convença-se. Isso aqui é uma coisa bem. Hã? Que porra é essa? Ah, sim, 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 tá certo. Isso aqui é uma coisa muito comum quando você for fazer álgebra linear. Você vai ter essa matéria, álgebra linear? Não que eu saiba. Não, acho que não, se não me engano, Qual não. curso você faz? Eu faço engenharia de sistemas. É coisa de computador, né? Uhum. Ah, pode ser que não tenha. Apesar de que álgebra linear é um negócio importante para o pessoal de computador, envolve matrizes e tal, mas vai que. É porque essa matéria que eu faço chama geometria analítica e álgebra linear. Ah, então você já vai ter tudo de uma vez. Coisa boa. Mas, bem, aqui ele está falando sobre somar constantes e somar matrizes, né? E Sim, aí? Isso aqui. Ai! Desculpa. saúde. Quando eu Não, acordo cedo para trabalhar é complicado. Ai, ai, ai. O cara tem alergia ao trabalho. Que tá muito frio aqui no sul. Você mora onde? eu moro em Minas. E aqui já tá frio? Imagina aí. Mas você não tem sotaque de mineiro?
Cara, eu não vou mentir, eu nunca. É porque eu acho que esse sotaque de mineiro mesmo é mais no interior. Acho que eu moro em BH, então acho que aqui na capital tem menos sotaque. Eu, pelo menos, nunca reparei. Pois é, você não tem sotaque nenhum. Eu ia ficar até amanhã tentando descobrir de onde você é, que eu tenho esse vício aqui com os meus alunos, mas, pô, não consegui determinar. Mas show, show. Eu que eu morava com dois mineiros do interior, eles tinham um sotaque É, desgraçado de forte, assim. não, às vezes eu vou no interior. Violento, violento, como eles falam. Pior que é isso mesmo. Tem vezes que eu já fui no interior aqui de Minas e é muito diferente mesmo. Aham, acontece. Show de bola. Bem, esse aqui, né, meu velho, é meio que usar a definição do espaço, né? Quando a gente está falando de vetores, matrizes, a gente está falando de um espaço vetorial. Na verdade, é uma matemática específica para cada lugar, assim. Por Uhum, exemplo, com números você pode fazer multiplicações inversas, do tipo 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Isso é uma regra que funciona com os números. Mas com as matrizes não, por exemplo. As matrizes, a ordem dos fatores altera o produto, sabe? sim. Então, cada espaço tem uma regra ou outra diferente. A maioria é igual, né? Aqui, por exemplo, não tem muito segredo não de como provar isso aí. Você pode, por exemplo, dizer que pela propriedade associativa, tu pode fazer alfa A mais alfa B, daí vai ficar desse jeito. E aqui pela propriedade distributiva, sacou? São Uhum, propriedades que muito provavelmente está lá no começo da apostilinha, né? sim. Show! Muito bem. Ah, aqui, ó, falando até de propriedades. A gente tinha lido, juro. Muito bem. Determine os três vértices de um triângulo sabendo que seus pontos médios são de lado. Ô, louco. Então ele deu os pontos médios, que, por exemplo, é onde passa a mediana, né, meu caro? Uhum. E aí, sabendo essas informações aqui, como é que a gente acha os vértices? Acho que É, você sabe? cara, eu tô pensando aqui, mas falar que Talvez é um fácil. desenhão ajude, né? É, Fazer um desenho lá. Vamos jogar isso no meu quadro aqui, novamente, né? Você não precisa copiar nada. uhum, Deixa beleza. eu aqui. Só um segundinho. Show. Vou fazer um triângulo qualquer aqui. Mas vai sair isósceles. Então ele tem um ponto médio, né? Ponto médio é o cara que tá no meio de cada lado aqui. Então tem esse. Ponto médio tem esse. Tem esse. E, bem, a gente sabe que a mediana, ela é aquela reta que sai de um lado e chega até um vértice, não é mesmo? Certo, sim. Eu acho que a ideia tá por aí. Desculpa, Saúde. Não, pode tá falar. tenso aqui, velho. Eu moro num condomínio, devo ter acordado todo mundo. Hum, Né? Então, tipo, acho que, sendo. Diga, diga. considerando que se você ligar os pontos médios vai dar um triângulo semelhante ao grande, se você pegar o baricentro desse triângulo formado pelos pontos vermelhos, você vai achar o baricentro do triângulo grande. Ô, Moshiroi. Isso aí, cara. Aí acho que é só calcular a distância do ponto vermelho até o baricentro e dobrar. Sim, tá tudo pelo. Tá tudo na função do baricentro aqui. Porque se tu tens esses pontos médios, o ponto de encontro entre eles é o baricentro. Agora surge a pergunta, né? Como tu falou, né? Um triângulo formado por esses pontos médios, né? Também é um triângulo semelhante, então vai dar o mesmo baricentro. Esse aqui é o baricentro do triângulo semelhante também. Sim. Então passa por encontrar o baricentro. Show? Então, bem, conta o baricentro aí para nós, por favor. O baricentro vai ser. Somar e dividir por 3, né? Sim, então vai ficar 4. Calma, 4. É, Baricentro vai 4 ficar. 1. Ô, louco, de cara, assim. É, ele Show, colocou, beleza. ele colocou uns números múltiplos de 4 de propósito.
Ah, é isso aí. Então, muito bem, meu velho. Agora, agora o resto, né? Como é que a gente encontra os vértices, então? Ah, Note que o baricentro é o mesmo, né? sim, então se eu subtrair o baricentro de cada ponto médio e multiplicar por 3, calma, é isso? Aham. 5, 0 menos 4, 1 fica 1 menos 1. Não, calma, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu acho. Hum. Pra falar a verdade, eu também tô pensando aqui em como fazer isso. Porque, de fato, a gente sabe que o vértice é um ponto que passa ali também, né? Hum, Agora, na reta mediana, né? Agora, tem vários que passam, né? Como é que eu vou pegar exatamente? Dá pra tu fazer várias retas, né? Tipo, olha só. Ah, pô, pior que fica complicado, né? eu acho que se pegar o baricentro e tipo assim, vamos pegar o 4, 1 menos 5, 0. Vai ficar menos 1, 4, 4, 1 menos 5, 0. Vai ficar menos 1, 1. E multiplicar por 3, aí você vai achar o comprimento do ponto médio até outro vértice. Só que aí, e somar com. Nossa, mas que confusão, não sei nem se estou fazendo certo. Não, mas faz sentido o que você tá falando. E somar com o ponto médio, porque aí vai ser ele como referência em vez do centro. Assim, tem tantas formas de fazer, só que são todas muito longas, né? Por É, exemplo, eu pensei uma de vetor aqui. Tipo, se tu encontra, ó, digamos, né? Tu tem esse vetor aqui já, né? Se tu quiser, sim, né? sim. Isso, tem esse vetor. Então, daí tu pode dizer que, vamos dizer assim, esse vetor até aqui e esse vetor até aqui vai dar isso, né? Pela soma de vetores, certo? Calma, ah, sim, sim. Então, tipo, tu vai criando um monte de incógnitas, mas vai resolver cada uma delas, com certeza, né? Então, o problema é só que é muito longo, né? Mas se tu pegou a ideia, eu acho que aqui sai mais fácil por vetor, tá bom? Já que tu tem as coordenadas. Não, entendi. Eu entendi a ideia do vetor também. Então tá bom. A tua ideia tá certa, mas sei lá, sempre tem aquele caminho mais rápido, né? O bom da Hum, geometria analítica é que ela te permite esses caminhos mais rápidos. Então vamos fazer isso aqui, tá? Eu gosto de focar em exercício, em questões longas, quando o aluno já tentou fazer antes. Então, tu tem alguma questão que tu tentou fazer recentemente e não conseguiu? cara, eu acho que só lá pra frente da matéria, que seria mais próximo da prova, que era. Eu, eu até tentei fazer a última questão, que era rotação de plano e mudança de coordenada ao mesmo tempo. Calma, rotação de plano. Mudança de coordenada simultaneamente. No caso, mudança de centro. Só que eu tentei fazer tentando achar videoaula e pegando os exemplos e colocando em prática. Só que como na prova era uma única questão com as duas situações juntas, eu não achei, porque normalmente nas aulas é tipo uma situação, depois ensina a outra. Mas acho que é lá pra frente só que eu não consegui. É, Entendi. Bem, a gente pode continuar conversando sobre essas questões aqui. Não, beleza. Depois talvez pra próxima aula eu vou pegar as provas pra você ter uma noção de que caiu. Então, Ah, isso ajuda bastante. Eu até tinha pedido para tua mãe ou para ti, não lembro sobre isso. Mas show, eu show, peguei show. material e esqueci de pegar as provas. Aham. Olha só, essa 9 aqui, cara, eu tenho uma prova disso aqui numa apostila, mas tudo se baseia em tu fazer o desenho dos vetores, tá? Que quando tu faz o desenho dos vetores, tu repara que vai aparecer dentro de um triângulo, né? Vai aparecer uma soma e pelas definições de mediana lá vai ter que somar e dividir por 2, é o que vai aparecer lá, sabe? Não entendi. Então, é daí. Eu acho que começou a ter coisa aqui que só sai por vetor mesmo. Muito bem. Eu posso até te mostrar, porque essa apostila eu tenho ela na agulha aqui.
Deixa eu pôr aqui, olha só. Estatística. Não, não, estatística não. Geometria. Cadê? Aqui. Geometria, primeira e segunda prova. Ó, deixa eu pegar aqui pra você. Ele tava querendo ali encontrar o ponto médio. Aqui, ó. Tá vendo? Hum, deixa eu Então, tu ver. tem um triângulo, tá falando de ponto médio. Então, tu define A, B e C, define o teu triângulo. Tu genericamente coloca M2 e M1 aqui, sabendo que ele tá na metade dos segmentos. Então, Uhum, coloca isso. Daí, tu disse que, veja, são vetores, né? O A e M1, esse cara aqui. sim. E daí, bem, tu faz um rearranjinho aqui, passando dois para outro lado, multiplicando. E daí tu faz uma definição básica de vetores, porque se tu tem um vetor que vai de um ponto a outro, tu pode pegar um atalho no caminho, né? C de A mais A de B, certo? Ah, sim. Não, É a entendi. mesma coisa. Se tu pensar num triângulo, é exatamente isso que acontece, né? Passa de um vértice para outro. Uhum. E daí tu substitui as relações que a gente obteve aqui em cima com os pontos médios, vai ficar desse jeito. E depois é só passar dividindo, né? E daí tu vai ter a soma aqui dos. Não Do, entendi. entendeu? Uhum. Beleza. Então é daí que surge, beleza? Show de boilas. Deixa eu abrir aqui a apostila e voltar para onde a gente estava. Tá aí, tá? Então é sempre bom ter bastante material, porque às vezes as contas que tem num, pedir num tá resolvido no outro, né? É. Tem Não, bastante isso. essa fez sentido. É. Foi Aham. tranquilo. É, por vetor sai fácil. Acho que era a página 11 que a gente estava. Vamos ver. A base média de um triângulo é o segmento que liga os pontos médios dos lados adjacentes àquele que escolhemos como base. Mostra que a base média de um triângulo é paralela à base e tem medida igual. É, eu acho que ah, é que nem aquele que a gente estava fazendo lá, né? Porque o segmento M1, M2, ele tinha que ser paralelo à base de baixo, né? Então mostrar isso aqui já mostra isso praticamente. Ah, não, então tranquilo. É porque ele pensou, a segunda ele pediu pra fazer especialmente por vetor, mas você já me mostrou por vetor, então. É, exatamente. Dá para fazer isso aqui, né? Pelo estilo ensino médio, mas dá para fazer melhor por vetor. Uhum. Considere os pontos blá blá blá. Determine os pontos C sobre o eixo X e D sobre o eixo Y, de modo que ABCD seja um paralelogramo contido no primeiro quadrante. E aí, alguma ideia sobre Ahn, paralelogramo? A gente fala bastante disso em geometria. paralelogramo. Calma. O ponto A, B. Paralelogramo, ele tem alguma, tipo, ele não tem que ter os lados, tipo assim, ele tem que ter os lados opostos iguais, mas além disso, ele tem alguma propriedade? É, sim, sim, sim. Você quer dizer os lados paralelos, né? Sim, é. Sim, os lados são paralelos, o que já é bem interessante, porque se tu construir um vetor de um lado e um vetor do outro, o vetor vai ser o mesmo, né? Sim, Tipo, uma coisa que confunde muito os alunos no começo da geometria é que eles acham que o vetor ele está sempre associado a um ponto, e é um erro. Você pode construir um vetor por meio de dois pontos, mas não significa que aquele vetor só está entre aqueles dois pontos, entendeu? sim. Tu pegar Ah, aquele vetor naquele ponto, ou colocar ele em outro lugar qualquer do R3, continua sendo o mesmo vetor. exatamente. Ah, inclusive, você falou de R3, a maior parte da matéria até agora a gente só trabalhou com R2, tá? Eu acho que foi para facilitar a matéria. Pô, mas vocês não viram nem produto vetorial ainda? A gente viu, mas só em R2. Aham. Ah, mas espera, não tem produto vetorial em R2? Calma, você tá falando, tipo, produto de... Esse não seria... Calma aí, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui o... Só um segundo. PDF também. Cadê? Tema. Cadê a fórmula? Não seria... É aquele Cadê? da matrizinha lá, sabe? Tem que fazer um determinante. A gente, a gente vê isso. Não tem... Não seria esse que tá na próxima unidade aí, não, é? Deixa eu ver, se eu acho aqui. Eu não sei qual é a próxima unidade. Tem, Vamos ó, tem ver. multiplicação de matrizes com movimento no plano.
Cadê? Tá, tem que voltar lá. Multiplicação de matrizes. Não, não, não. É uma coisa vetorial mesmo. Mas tem que ter o R3, não tem como. Ah, Porque não, então. o vetor ele é sempre perpendicular aos dois que formam. Então, se tu tem dois vetores no plano XY, por exemplo, e tu quer fazer o produto vetorial entre eles, vai sair um vetor no plano Z, sacou? Ah, não, entendi. No eixo Tenho. Z, na verdade. Certo. Bem, mas o que está acontecendo aqui na 11? Aqui na 11 não tem nada disso ainda. Aqui na 11 tu tem um paralelogramo, e como a gente conversou, então os lados do paralelogramo são paralelos, etc. E aqui tu tem algumas características sobre os outros pontos, por exemplo, um ponto sobre o eixo X. Qual que é o valor do Y desse ponto? Zero. Zero, exatamente. Então tu já tem algumas informações, né, sobre os pontos. Não falta tudo. Não Uhum. falta tudo. E você tem uma coisa muito interessante, paralelogramo. O que que significa? O paralelogramo ele tem várias definições, como essa que eu te falei do paralelismo entre os lados. Mas talvez aqui resolva o problema aqui é a questão da interseção das duas diagonais, né? A interseção das duas diagonais ocorre justamente no ponto médio das duas diagonais. Sabe? O paralelogramo ele tem duas diagonais passando dentro dele, certo? Uhum. Então a interseção dessas diagonais ocorre justamente no ponto médio. Então o ponto médio de uma, por exemplo, o ponto médio de A a C vai ser o mesmo ponto médio de BD, sacou? Não, entendi. Então, se for o caso, dá para achar o que falta, né? Que é o X do C e o Y do D, né? Hum, calma, então. Subtraindo. Nossa, calma, deixa eu colocar isso no papel. É, você tem que desenhar, velho. Essa vai Geometria, ser. quando for possível desenhar para ajudar a abstrair, melhora muito. É a dica que eu te dou. Não tem nada melhor para abstrair na matemática que um bom desenho. Tá, então. Nossa, pior que essa. Deixa eu- Ó, a gente coloca o A aqui, por exemplo, B aqui. Daí pode dizer que o C está aqui e o D está aqui. Certo? Sim. Daí tu vai ter um segmento, vai ter outro, e eles se cruzam no ponto médio dos dois. Esse cara aqui é o ponto médio. Então, se esse é o ponto médio, tu pode dizer que o ponto médio BD é igual ao ponto médio AC. Daí tu iguala as duas equações e tu vai conseguir encontrar os valores. Ah, sim. Então ficaria. Deixa eu E ver outra, ninguém tá dizendo que é essa organização. Sabe uma coisa que eu acho que resolveria na hora? o quê? Colocar, por exemplo, eu fiz para prejudicar mesmo, eu queria que tu reparasse. Colocar o B aqui, porque daí tu já encontra o ponto médio. Direto assim, ó, fazendo a conta do AB aqui. Mas. Só que o ponto médio vai ser meio bosta porque 6 mais 5 é 11, né? Mas daria pra fazer assim, considerando que eles têm que estar no eixo XY? Um tem que estar. Sim. Porque o paralelogramo pode ser o paralelogramo mais maluco possível, entendeu? Esse aqui foi um paralelogramo que eu desenhei, mas ele pode ser todo torto. Ele pode ser gigante, né? Sim, Então ah, sempre vai sim. ter um paralelogramo que respeita a regra, tá? Não entendi. Isso. Então daria pra fazer ficando. Ponto médio ele seria 5, o outro seria 5,5. 5,5. Aí igualaria com
Daria 0. Nossa, calma. Então, deixa eu ver aqui, mano. 0,5. hum, 5,5. Então teria um paralelogramo que um dos lados seria 5 e 0, o outro lado seria 5,5 e 0 e o ponto AB, e daria certo? Ah, não fiz a Não, conta, calma, mas. eu tô tentando ver aqui se eu consigo Ah, sim, colocar sim, no sim, gráfico. sim. Você está dizendo o ponto médio, né? 5, 5,5, né? O ponto médio. Sim, Sim, isso tá certo. hum, deixa eu- Agora tu usa isso para encontrar quem é C, quem é D, sabendo que C é X e 0 e D é 0 e Y. Só isso. Não entendi. Deixa eu ver, então. Vou tentar colocar aqui no papel. Então, 6 e 5. Caramba. E a subtração de C e D tem que ser. Por que subtração? Tu quer que o ponto médio de C e D seja o mesmo do AB. Então tu soma e divide por 2. É verdade, Bem, eu vou pegar um café, só um segundo, tá? claro. A soma é x, y. X, y sobre 2 tem que ser 5,5. Não, calma, 5,5. Então x vai ficar 11. Vai ficar 11, 0. 11, 0 e 0, 10. Deu uma.
Deu certo. Cansei dele. Ah, tá, então uma outra solução seria colocar a B ali. Teria outra solução? Voltei aí, consegui encontrar a resposta? Consegui, Opa. é, então o ponto A deu no 10. Não, calma. No 0,10. E o ponto B deu no 11,0. E a outra, eu tava tentando ver como é que fazia a outra solução, mas acho que a outra era inclusive mais fácil. Também, pelo menos com o gráfico, acho que ficaria mais fácil, que é pegar o vetor, teria que colocar o B ali onde está o lugar do C, e só colocar lá, tipo, Tu diz, né? colocar. Não sei, pra mim foi tão intuitivo fazer desse jeito. É, por, pra mim o intuitivo era do outro lado, mas acho que desse jeito aí foi, tipo, mais rápido de fazer a conta mesmo. Acho que esse jeito aí que você me passou foi Foi mais show de fácil. bola, né? Show de bola. Uhum. Pode crer. Vamos continuando então, meu caro. Bem, ele está falando aqui de produto escalar, né? Que é uma relação que existe entre os vetores. Tu pode fazer um produtinho entre eles aí e, né, na prática o que vai acontecer aqui é que tu vai estar obtendo um número de uma relação entre dois vetores. Né? Um número que normalmente está associado com a projeção de um vetor no outro. A gente vai ver isso mais para frente. De toda forma, né, tem a ver com essa área aqui, etc. Beleza, e a conta é essa. Então, se tu quer fazer o produto escalar entre dois vetores, tu faz uma multiplicação entre os seus módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? O, Digo, essa parte tem uma dúvida. O módulo dos vetores seria só, tipo,
É, eu não entendo essa parte do módulo. O módulo seria colocar todos os. O módulo é o tamanho dele. Só o Não. tamanho. Então eu vou achar um número. Não, entendi. Beleza? Então é isso. Se tem o tamanho dele, tu tem o módulo dele. Então, muito bem. Ah, claro. Esse é o jeito, vamos dizer assim, conta normal de como obtém o produto escalar. Mas você pode fazer o produto escalar por meio das coordenadas, né? Você multiplica a coordenada x com a x e a y com a y. Daí você tem o produto escalar. Mas Oi. aí eu multiplicar x com a x e y com a y e soma o resultado das duas? Exato, porque tu quer um número como resposta. É, pois é. Escalar, né? Então tu quer um número, um escalar. Pode crer. Ó, por exemplo, os vetores. Exercício. Provar que são ortogonais. E aí, com o produto escalar, dá para provar que são ortogonais por causa daquele cosseno que aparece lá, né? Aquele cosseno é o ângulo entre os vetores, tá bom? E se os vetores eles são ortogonais, então o que que acontece? Se eles são ortogonais, o ângulo entre eles é 90. Concorda comigo? Uhum. Isso. E se o ângulo entre eles é 90, Cosseno é zero. exato. O cosseno vai ser zero, então a resposta vai dar zero. Se esses caras são ortogonais, a hora que tu multiplicar x com x e y com y vai dar zero. Faz aí e mostra que dá zero. Ah, é por isso que você falou lá de somar o x e o y já dá, que é Exato. 6 6 e menos 6. Ah, não entendi. Essa primeira aí é tranquila. Bem tranquilo. É, só pra eu saber, naquele caso lá que você pega o cosseno. Então, pra eu saber o tamanho de um vetor, eu tenho que fazer Pitágoras com as coordenadas dele. Pitágoras? Aham. Não, não, beleza. Tá. Calma, você quer que eu mande foto da primeira? Bem, se tu já me disse que a soma dá zero, tá tranquilo. Vamos focar na próxima, então. Dados os dois pontos, determine a reta mediatriz, exibindo dois pontos distintos. O que é uma reta mediatriz? Não sei. Hum, uma reta mediatriz de ABC pino. Dois pontos. Reta mediatriz? Deixa eu ver. Determine a reta. A reta mediatriz é que passa pelo, pelo meio do segmento e é perpendicular, certo? Exato, exatamente. Então tem essa questão da perpendicularidade. Esse é o grande segredo aqui, né? Ah, então o produto vetorial vai ter que dar zero. Então vai ficar. Determinar a reta é achar a equação dela? Determinar a reta é achar a equação dela, exatamente.
Tá. Aí é mais complicadinho, vai dizer. Né, Mas tu fez o desenho? Tu fez o desenho? desenho não, tá fazendo papel direto, porque eu sei que um dos pontos é o ponto médio. Um dos pontos da reta vai ser justamente o ponto. Sim, sim. É o ponto que é a média entre os dois pontos, né? Sim, Então, eu acho que aqui ele tá falando que o ponto médio entre A e B é o ponto onde passa a mediatriz, certo? sim, O problema é que, se for esse o caso, né? Qualquer ponto na reta mediatriz vai ser um ponto que forma um triângulo com a B, certo? Qualquer ponto. ah, sim, sim, A questão é, a gente precisa que esse ponto seja 90 graus com a reta B, não é? sim. Só que tu Hum, nem achou a reta B ainda, né? Porque, bem, sim, a B é um segmento de um triângulo, que seja, sim. mas porque tu tá pensando em mediatriz como um negócio de triângulo, mas nem sempre a mediatriz é um negócio de triângulo. A mediatriz é sempre uma reta que corta a outra reta no meio e em 90 graus. Então a B pode ser uma reta. Pode obter uma equação de uma reta com a B. Tu sabe obter a equação de uma reta tendo dois pontos? Ah, você faz aqui um sistema, não? Isso, É, exatamente. Você pode fazer, por exemplo, o delta y, delta x. Aí tu já encontra o coeficiente angular, não é mesmo? sim. Daquele jeito que a gente fazia lá no médio mesmo. Então, a reta ficaria. Calma, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui no papel. Mas nesse caso, eu. Não, deixa eu ver. Y. Nossa, pior que essa realmente. Vai lá, encontra a equação da reta. É, Delta y por delta x, faz y final menos y inicial, dividido por x final, x inicial. calma, como? X final menos X inicial. Então, ficaria 2. Tem 2 pontos distintos. Não, pior que essa eu não tô sabendo fazer, não. Ó, menos 3 menos 2 dividido por um menos 3. Pronto, tu já vai ter o coeficiente angular. Ah, tá. Você sabe obter a Sim, equação de uma reta. sim, é. Não, Então eu anota que aí o viajei coeficiente agora. angular. Então fica menos. Fica 2,5? Calma, menos Isso. 5. É isso mesmo. É, 2,5. Muito bem, esse é o coeficiente angular da reta B, tá? Ahn, a gente já pode encontrar o coeficiente angular da mediatriz, tá? Porque existe uma relação entre os valores dos coeficientes angulares quando eles são perpendiculares, tá bom? Existe essa relação.
Ah, A relação é assim, se liga, ó. Se tu obtém o coeficiente angular de uma reta e tu sabe que outra reta é perpendicular a ela, mediatriz é esse o caso, né? uhum, Você vai ter então que o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da sua reta ortogonal, esse é o símbolo, menos 1, ok? Qual foi o menos coeficiente angular que tu acabou de obter? 2/2. Foi 2 meios, né? Tu dividiu o ΔY pelo ΔX, certo? E aqui, opa, 2 meios, eu coloquei 2 quintos. 2 meios? Pô, velho, fazer divisão lá, tio. 5/2. 5 sobre 2. Então tu falou 2 meios, falou errado, né? Então vamos lá. Vai ficar menos 3 menos 2 dividido por 1 menos 3. Isso vai dar menos 5 sobre menos 2. Então é 5 meios, né? 5/2, eu falei 5 errado. meios. Que vezes, agora a questão é o seguinte, vezes o coeficiente angular da reta mediatriz vai dar menos 1, olha só que massa. Daí tu já encontra qual que é o coeficiente angular da reta mediatriz, que é menos 2 quintos. Esse é o coeficiente angular da reta mediatriz, tá bom? Não entendi. Agora, o que, que tem de especial nisso, né? Ele quer saber a reta mediatriz, certo? Certo. Muito bem. Veja, tu já tem o coeficiente angular. Isso já é uma boa informação da reta. É metade dela. Porque o que tu precisa para encontrar a equação de uma reta é o quê? É o coeficiente linear e angular, né? Não é isso que define a reta, y igual a x mais Uhum. b? Tu já tem o a, menos 2 sobre 5, E como eu mais já b. tenho um ponto, E como tu tem um ponto, exatamente, qual que é o ponto? O ponto é o ponto médio. Já fez o ponto médio dos dois aqui? é, o ponto médio é 2 e. 2 e menos um, né? Uhum. Não, 2 e Calma, 2 menos e um meio. menos 2 e menos um meio. Certo? é 2 e. Soma aqui dá 4, divide dá 2. Uhum. Soma aqui dá menos um, divide dá É isso menos um mesmo. meio. Então, menos um meio igual a menos 2 quintos vezes 2, né? O x era 2, certo? Do Uhum. ponto médio. Mais b. Daí agora é só isolar o b. Isola o b aí pra gente, por favor. Vai ficar menos meio, mais 4/5, meio, mais 4/5 igual a B. hum, Menos 5/10, 18/10 igual a B. 3/10? 3/10? B é 3 sobre 10? Hum, Não sei. Tu que tem que me dizer. Calma, deixa eu só confirmar a conta aqui, né? Ah, 5/10 mais 8/10. Calma, mais 8/10 não, pô. Mais 4/10. B é menos 1/10. Ah, não. Cara, eu errei de novo, era isso mesmo. Era 3/10. Isso aí. Então, show, encontrou. Pronto, cara. É assim. Então, tu só veja que essa geometria vai envolver muita coisa que supostamente tu teve que ter aprendido no ensino médio, tá? Sim, é. Tipo isso aqui, tá? Equação da reta é com certeza a coisa da matemática mais importante. Às vezes tem que fazer essa revisão até de coisas anteriores, né? Sim, Mas eu vi que tu tá bem, cara. Quando eu te explico as coisas, tu entende. Não se sinta mal de ler e não entender. Porque pelo que eu tô vendo dessa tua apostila, a explicação ela é bem matemática, não dá para entender direito, né? é. Não é Foi bem muito. assim didática, vamos dizer, é uma coisa mais para matemático. Como não é tua área, fica complicado mesmo. Ficou uma área muito. Ficou uma parte muito teórica e que eu tava Isso, vendo muito teoria, os corrido. detalhes acaba confundindo mais do que ajudando, né? Uhum. Exato. Então, por isso que é bom ter um cara assim que nem eu, que sabe o que tu pode ignorar. Tipo, teve umas questões que a gente ignorou porque eu sei que não vai ser cobrada. Agora, um negócio como esse, que envolve reta, meu, isso aqui tem que saber de cor e salteado, sacou? Uhum. Não, Então, beleza. por isso que é bem importante. Nas próximas aulas eu vou tentar já adiantar os exercícios, já vim com dúvida. Que acho que já vai, tipo, adiantar o progresso, saber que eu não tô sabendo exatamente. Claro. Show, man. É só a gente marcar as aulinhas que a gente vai voar nessa matéria, tenho certeza. Uhum. Beleza. Tem como. O seu calendário que você mandou no WhatsApp aquela vez, ele mudou alguma coisa ou é aquele Mudou mesmo? completamente. Hoje, por exemplo, vou dar 13 horas de aula. Nossa, Que bom que tu caraca. marcou com antecedência, senão não ia ter dado esse horáriozinho. Pois é.
Se você puder Pode me crer. mandar de novo ele atualizado, então, por favor. Vou mandar sim, vou mandar sim. Daí tudo que tiver de vermelho lá vai estar livre na semana que vem, tá bom? Ah, sim. Beleza. Certo. Então tá bom, meu velho. Até a próxima. Até. Valeu. Muito Abraço. obrigado. Abraço.